Que alegria reencontrá-los hoje aqui, neste dia tão especial, nesse 12º estudo do nosso livro Boa Nova, capítulo 12, é algo muito especial para nós, concluindo mais um ano. E como sempre, convidamos a todos para que, no início da nossa atividade de hoje, possamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, e assim, juntos, vamos dizer: Senhor, muito, muito obrigado porque estamos aqui hoje. Queremos te agradecer profundamente a possibilidade de unir-nos em teu nome, de sentir-nos cada vez mais juntos, apesar das distâncias. Te agradecemos porque nesta noite nos reuniremos para brindar a alegria da amizade. Agradecemos profundamente a possibilidade que temos hoje de estar em paz, em harmonia, e que nosso pensamento e nossos sentimentos possam estar elevados e conectados, todos direcionados a Ti, Senhor. Obrigado ao Mestre Jesus por esses ensinamentos que nos enchem a vida de alegria, que nos preenchem o coração com muita felicidade. Obrigado, Senhor, por essa doutrina de amor que nos ilumina, que nos mostra o caminho mais seguro a seguir e que nos conduz sempre por um caminho de amor, de paz. Obrigado por este ano, Senhor, que está terminando e que podemos estar juntos e cada vez mais unidos em torno a esta ideia maravilhosa que é o Espiritismo. Que tua paz, que tua luz, que tua força estejam sempre conosco. E abençoa a nossa reunião virtual desta noite para que possamos sair daqui um pouquinho melhores, um pouquinho mais esclarecidos sobre alguns pontos que tanta falta nos fazem em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E hoje temos a alegria de receber aqui nossa querida Carol, trabalhadora da nossa casa, incansável trabalhadora, que nos inspirou ao estudo desta obra, né? Pensamos que livro nós vamos lá em janeiro, no final de ano do ano passado, que livro que a gente pode estudar juntos, e aí veio a ideia, né, de trabalhar o Boa Nova, muito pela inspiração e dos comentários sempre pertinentes nas suas palestras da nossa querida Carol, a quem eu apresento e dou a palavra. Bem-vinda, querida. Boa noite, amigo. Obrigada. Boa noite aos amigos, às amigas. Essa obra, ela está sempre nas nossas falas, por um afeto muito especial. Então, para mim, esse convite é sempre um carinho. É um convite da gente conversar sobre um amigo querido, que é esse livro, né? Um convite que nos permite fazer uma análise mais profunda em capítulos que, por vezes, a gente ainda não tenha olhado com atenção, ou que tinham um sentido e que agora ganharam outro, porque essa é a atualidade dos ensinos de Jesus, né? Então, eu estou muito contente em, nessa noite, celebrarmos o encerramento de um ano de êxitos, de desafios, mas de êxitos, com o 12º capítulo da nossa Boa Nova. Que legal, né, Carol, que a gente passou por muita coisa esse ano, né? E esse ano a gente conversou, eu estava folheando o livro aqui, para quem ainda não tem esse livro aqui, queira consegui-los, tá? A Federação tem, nosso Centro Espírita Leon Denis tem também. A gente falou sobre perdão, Carol, a gente falou sobre particularidades dos discípulos, características muito especiais que Humberto de Campos traz nesse livro aqui e que nos permite entrar como se fosse, eu sempre gosto de dizer, como se fosse uma novelinha, como se fosse um bastidor da vida desses seres que vieram para fazer toda a diferença e que eram pessoas simples. Isso é o que mais nos encanta nesta obra e nos encanta na grande passagem de Jesus pela Terra, deixando esse cometa de luz que nos envolve, que nos ilumina, porque eram pessoas simples e aqui nesse livro a gente consegue ver
como eles também tinham seus medos, né, Carol, suas angústias. Quando falamos sobre perdão, quando falamos sobre os velhos e os moços, né, as angústias de Simão Pedro por ser mais velho, pensar, nossa, eu posso fazer. Imagina essa gente jovem aqui, que tem todo o fôlego, que tem toda a vida pela frente, e eu, agora, a última hora, eu vou chegar aqui para poder ajudar. Em que eu vou ajudar? E a gente se identificou muito durante este ano, mês a mês, com cada história, com cada momento, né? Revisitando as passagens que são as mais características e mais divulgadas, né, das passagens de Jesus, mas com esse comentário de Humberto de Campos, da parte que não está escriita, né, pela mão do homem. Né? Por trás das câmeras. Por trás das câmeras. Na nossa novelinha, né? E nos deu um suporte muito importante, pelo menos no que é pessoal. Posso falar por mim. Não só aprender mais, aprendi muito mais, me produziu a vontade, me veio a vontade de estudar mais ainda. Comecei a ver os vídeos de uma série sobre Boa Nova do Haroldo Dutra, onde ele também ilustra com muita clareza, e a gente recomenda também esses vídeos, porque capítulo a capítulo também ele nos traz outros autores que nos ajudam também a entender bastante. E hoje, Carol, é um dia muito especial, porque a gente está chegando no final do ano. Amanhã é o último dia de 2021. E nós vamos falar de uma festa, né? Nós vamos começar falando de uma festa de casamento, né? De uma cidadezinha vizinha de Jesus, de uma família de amigos, onde a família de Jesus foi convidada para festejar um casamento. E ele foi para lá com a família, e eis que estavam lá, bebendo, comendo, partilhando pão. Sempre gosto de dizer, e parafraseando o Haroldo Dutra Dias, que ele diz, lembrem que não é o cacetinho aqui que a gente compra na padaria, era pão sírio. Atenção, vamos pensar em pão sírio, vamos pensar em azeite, vamos pensar na cultura da época. E também tinha vinho, né? E parece que as pessoas beberam bastante lá, Carol. Como é que foi essa história aí? Nos conta um pouco. Eu adoro a forma como ele inicia esse capítulo, como Humberto de Campos nos traz, porque quando tu estavas falando, né, Alejandro, a Boa Nova é um processo de identificação conosco. Ela nos mostra que Jesus é atual, porque o contexto parece até que fica apagadinho, assim, se o pão era sírio, se era cacetinho, se era peru, se era vegano, né? Isso fica assim apagadinho. Agora, sim, parece que é para nossa família, que é para pessoas como nós, né? E aí não tem como a gente não se identificar com esses discípulos que amam Jesus, que querem estar com Jesus, mas que são falhos, que são atrapalhados, que são briguentos, que são curiosos, né? E esse capítulo começa, para mim, assim, é muito caro ao meu coração, com Pedro perguntando para Jesus, como assim, Jesus? Né? Não estou entendendo que esse movimento de milagre, porque esse ato foi muito simbólico. Né? A gente vê na passagem de Jesus atitudes que ficaram marcadas como milagres, e a gente vai estudar lá nas nossas obras, lá no Céu e Inferno, que nada mais são do que a autoridade moral que ele tinha, que conseguia operar, né, aquelas transformações da matéria, e que nós, então, ficamos com essas... E que tinham um símbolo importante, porque nada que Jesus fazia era atrapalhado, né? A gente solta uma palavra aqui, uma coisa que não... fala do jeito que não devia, Jesus era pensadinho, né? E aí, esse primeiro movimento tão especial de Jesus, que foi o seu surgimento quase, se a gente for pensar nos registros terrenos, nas bodas, né? Nas bodas de Caná, no casamento, foi uma multiplicação de vinho. E eu me identifico profundamente com a pergunta de Pedro, primeiro porque não bebo, já faz bastante tempo que eu fiz essa escolha em relação ao cuidado pessoal da minha espiritualidade com a bebida,
sem julgamento daqueles que estão nesse processo, mas como era algo fácil para mim, né, outros vícios estão mais difíceis, a maledicência, né, alguns outros a gente ainda está lutando mais bravamente, assim, mas esse foi fácil, a gente se despediu dele, e principalmente, esse ainda mais difícil, o meu espírito questionador. Quem me conhece, né, Alejandro, sabe que os nossos gaúchos, somos carne de pescoço, não é isso que a gente diz, né? E então eu me identifico profundamente com o Pedro, porque eu sou claramente a pessoa que vai dizer assim: sério, Jesus, que tu foi fazer esse milagre? Tu não disse que o teu reino era dentro e tu foi multiplicar o vinho? Né? Me identifico muito com esse questionamento, até com a arrogância da gente querer saber de Jesus. E ao mesmo tempo eu acho tão especial, porque nós temos todos os capítulos que vieram sendo estudados esse ano, né, mostraram discípulos humanos, assim como nós, né, assim como o Alejandro. Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo mostraram características da fé e daquilo que Jesus tinha para nos ensinar. Porque a fé questionadora, ela é a fé que nós oferecemos, que nós propusemos. Porque aquele que não questiona, ele não pode viver Jesus. Quem é que não questionava Jesus? Judas, né? Quem é que não perguntava? Porque tinha um entendimento e não conseguia se colocar na postura de aprendiz, que é aquele que pergunta. Então, a nossa fé, ela tem que ser essa fé de dizer, opa, não entendi, Jesus. Porque se eu não disser isso, se eu não consigo, peraí, mas por que o Alejandro e a Carol estão me dizendo isso? Se eu estou estudando o Espiritismo, não é isso que o Espiritismo diz. O Espiritismo não disse que tinha que parar de beber. Não, mas a Carol também não disse, calma, mas precisa questionar. Precisa questionar, porque senão a gente rompe com Jesus, ou a gente corrompe a mensagem de Jesus. Né? A gente vai fazendo o nosso evangelho, né? Vai adaptando. Então, eu me identifico profundamente com essa pergunta, e é uma pergunta tão rica que ela proporcionou uma explicação importantíssima. Porque o capítulo todo é a resposta a isso, né? É Jesus explicando para ele que havia algo muito maior do que o vinho, que de alguma forma ele tinha razão. Sim, o vinho não é o importante. O vinho é um símbolo, mas o Pedro estava apegado ao símbolo material. E o que Jesus queria celebrar naquele momento era a amizade. E É aí entra uma interessante. conversa maravilhosa entre eles, né? Eu estava te ouvindo aqui pensando, né, que antes da gente pensar nesse fato, né, desse questionamento, também a gente podia pensar, existem milagres, Carol? Porque as pessoas, toda vez que a gente fala porque Jesus transformou a água em vinho, Bom, vamos começar pensando assim, ele fez um milagre. Quantos de nós não esperamos um milagre em nossa vida? Um milagre de mudança, um milagre... Alguns mais inocentemente esperamos milagres mais de continhas de fada, né? Ai, como eu queria que se me materializasse o carro do ano ali na minha garagem, né? Como eu gostaria que na minha frente aparecesse um bilhete de loteria premiado. Todos nós amanhã estaremos esperando o milagre dos jogos de azar, de repente. Quantos ainda estão esperando isso? E são milagres que inocentemente a gente precisa sem avaliar nada, né? Tipo assim, Senhor, tu podes tudo na minha vida. A doutrina espírita... Metas, né? Claro. Quais serão as metas de ano novo, né? E a gente não sabe o que fazer com esses... Se chega a acontecer esse milagre, é possível que a gente sucumba por não saber o que fazer com eles, né? Então, eu tenho uns amigos muito queridos que eles dizem assim, se eu tirar na loteria, eu vou trocar 4 pneus do Fusca. O único objetivo da vida deles é esse, né? Então, eu pensava isso, Carol, que a doutrina espírita vem nos auxiliar com informação certa, com informação abundante informação sobre os fluidos. E eu quero deixar um convite aqui para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Daqui a pouco eu vou conversar e vou ver quem é que está fazendo comentários, e como sempre fazemos. Mas sobre os milagres, sobre o que a doutrina espírita tem a dizer. Poxa, ele mudou a água para vinho, certo? Como é que ele fez? Ele usou uma varinha mágica, ele era
todo-poderoso, ele manipulou fluidos. Como é que ele sabia isso? Né? Como é que a doutrina espírita vem nos explicar sobre os fluidos, sobre a matéria, sobre os diferentes estados da matéria, sobre as possibilidades que um ser com a magnitude, a dimensão de Jesus teria a possibilidade de operar esta manipulação de energia com a matéria e, dessa forma, nos oferecer algo que nos chamasse muito atenção, para que a gente pudesse prestar atenção nas suas palavras. Né? Aquele pequeno fato que hoje a gente já ultrapassa, já pensa, não, o que menos me importa é o vinho, o que menos me importa é que antes era água, e depois me importa é o texto, é o contexto e a mensagem que ele me deixa. Mas naquele momento, não. Naquele momento ele estava lutando com informações muito arcaicas e com uma forma de pensar muito difícil que a humanidade ainda tinha. E aí essas questões que se chamaram milagres vinham para chamar a atenção e atrair a atenção para ele. Mas eu queria dizer que a doutrina espírita, a doutrina legada por esses seres amorosos que vieram à Terra para dizer, nós estamos aqui, gente, vocês não estão sozinhos e nós temos respostas para questões que antes vocês não tinham. Estamos tirando o véu da frente dos olhos de vocês. O convite para o estudo, o convite de que terminemos o ano com a mesma garra, com a mesma alegria de poder estudar, porque existe material, existem os livros, existem os centros espíritas, existem as casas que nos podem nos acolher, que comecemos um novo ano com vontade de saber, poxa, pai, aqueles guris falaram de milagre, que existe, como... se conseguisse deixar um signo de interrogação na cabeça de todo mundo, eu já ficava feliz hoje, né? Então, aí vem a conversa que a Carol estava falando sobre quando Simão Pedro disse para Jesus, como assim? Você vai propiciar às pessoas algo que pode levá-las à gula, que pode levá-las ao vício? Você vai dar vinho para essa gente? E o que foi que ele respondeu, Carol, aí? Ai, amigo, mas agora eu fiquei tocada pela tua reflexão, porque eu não vou mais para a conversa agora. Não, já vou. Mas eu fiquei pensando, tu falou que os milagres eram uma coisa importante naquele momento, mas eles ainda são importantes, porque a gente ainda espera milagres das nossas organizações, né? Sim. Como é que será que no momento em que vira um ano, a gente se coloca ante as perspectivas otimistas, as perspectivas pessimistas? O que nós gostaríamos? Nós vivemos um contexto pandêmico, né? Nós gostaríamos que as coisas se resolvessem milagrosamente, que nós não tivéssemos que conviver por muito tempo ainda com as máscaras, que nós não tivéssemos que tomar cuidados nas nossas reaberturas, nas nossas estruturas de organizações. Nós queremos respostas que nesse momento seriam milagrosas, porque nós temos muitas dúvidas que vão se respondendo ao caminhar. A gente está precisando equilibrar uma demanda científica que é muito importante, com uma fé de colocar o passinho e conhecer naquele processo o próximo passo que a gente vai dar, né? Então, e mesmo independente da pandemia, né? No final do ano a gente não promete que vai emagrecer, que vai arrumar um emprego melhor, que vai cumprir os combinados de saúde do corpo, vai parar de comer isso, aquilo, né? Que vai baixar o colesterol, que vai arrumar um marido, que vai separar, que vai, né? Todas essas promessas, talvez elas estejam conectadas com a nossa vontade de uma transformação imediata e que fez sentido naquele momento, mas que para nós, porque nós também operamos a matéria, né? A gente também opera os fluidos. Não da forma como Jesus, porque não temos essa energia que o nosso querido governador espiritual tinha, mas cada vez mais a gente entende o quanto nós estamos imersos e impactamos as nossas vidas uns nos outros. Esses contextos mundiais de desafios coletivos, eles têm que, no mínimo, abrir o nosso entendimento, ampliar nosso entendimento de que nós estamos conectados e que temos, sim, poderes. Poderes milagrosos, não. Poderes simples, mas que estão aqui para fazer os nossos pequenos milagres, né? Aqueles dias de desafio em que a gente encontra pessoas que nos mudam a rota, em que a gente pode ser a pessoa que dá o evangelho, que fala da boa nova, em que a gente pode ser a pessoa que acolhe,
que auxilia a vencer uma dificuldade. Achei bem importante essa reflexão sobre os milagres, amigo. E esses milagres demandam o material, porque por mais que Jesus tivesse uma mensagem maior, ele se utilizou do vinho. Então, por mais que a gente saiba que o material não é o mais importante, quando nós encontramos alguém que está num desafio físico, nós vamos oferecer o consolo, o esclarecimento e vamos oferecer, se estiver ao nosso alcance, um abraço, o alimento. Não o vinho em si, mas a celebração que nós tivermos condições de partilhar. Porque foi isso que Jesus disse, né? Que ele estava dando um sentido de amizade na caminhada dele. Nós entendemos, à luz do Espiritismo, que Jesus traz uma profunda transformação do nosso entendimento de Deus até aquele momento. Né? A gente fala que Moisés chamava Deus de Senhor, então nós somos servos, e que Jesus chama Deus de Pai, então nós somos irmãos. E ele vai mais além. Né? Não que sermos irmãos não seja muito importante, porque ser irmão é ser irmão mesmo, a casa é nossa, é daqueles que a gente não gosta, é daqueles que pensam diferente de nós, a terra, né, a casa do nosso Pai é de todos nós. Mas a proposta que Jesus traz na palavra amigos, ela é de uma lindeza, assim, eu me pergunto quando nós vamos compreender verdadeiramente o que é ser amigo. Porque quando Jesus fala, né, de que conheces a alegria de servir a um amigo. Eu fiquei pensando muito sobre isso. Muito, Carol. Será que a gente entende o que isso significa? Eu fico pensando, será que eu já consegui compreender um pouquinho? Porque ali ele corta qualquer possibilidade de crítica, né? Porque Pedro vinha com seu questionamento justo, porque era como se fosse contraditório. Olha, eu estou tentando tirar as pessoas do mundo, vamos dizer assim, né? Estou tentando tirar o povo dessa materialidade e vou dar-lhe elementos que estimulem a sensualidade, que estimulem a cobiça, que estimulem coisas da terra, né? E aí vem Jesus e diz: peraí, estamos entre amigos, e que mais maravilhoso que existe que poder servi-los, né? Então, eu gostaria de refletir aqui contigo, Carol, sobre amizade, sobre que conceitos nós temos de amizade. Porque, às vezes, fica banalizado, assim como a palavra amor tem se banalizado um monte, né? Tu sabe que aí eu vou confessar, deve ter um monte de uruguaio aí vendo, porque o pessoal que eu mando os links sempre diz: vou estar aí, agora daqui a pouco eu vou ver se eles estão aí. No Uruguai, a gente diz pouco eu te amo, ou eu amo tal coisa. Por exemplo, eu amo suco de limão, tá? Eu amo suco de limão. Lá a gente, para dizer que ama uma coisa, tem que amar muito uma coisa, ou uma pessoa. Senão nós dizemos me gusta. Né? Então a gente, se me gusta fulano, me gusta fulana, me gusta jugo, me gusta... A gente usa o gostar para... Agora, quando a gente fala amar, é amar, né? E quando eu vim para cá, eu via que as pessoas diziam: eu amo esta blusa. Né? Eu não amo esta blusa. Eu gosto dela porque ela é levinha, para o calor tá ótima, mas eu não amo ela. Né? Então, eu reservo o vocabulário, eu seleciono o vocabulário. Né? Agora eu estou mais abrasileirado. Então, agora eu digo: eu amo amar você, eu amo estar aqui. Mas, e os amigos? E o conceito de amizade que Jesus, aquilo que tu falou, né? A gente tem realmente a dimensão e a ideia de que realmente, qual é a palavra amizade? Né? Se a gente, vocês que estão aí nos vendo, tem um amigo, ou sentem amizade por alguém, escrevam, coloquem o que significa ser amigo. Até que ponto eu sirvo meus amigos? Até que ponto eu estou à disposição deles, né, para ouvi-los, não importa o horário, até que ponto eu não me chateio quando eu tenho algum amigo que é mais insistente, né, e me manda mensagem pelo WhatsApp às 3 da manhã, e eu estou dormindo, e eu penso que é lá do Uruguai a ligação, e não, é um amigo que está ali: posso fazer uma prece por mim? Posso me incluir nas tuas preces? E eu boto um joinha meio dormido, eu faço assim, mas eu respondo.
Eu não deixo ele no vácuo. Será que eu estou servindo certo? Será que eu estou honrando esse título que alguém colocou à minha pessoa de amigo, né? Isso eu queria conversar contigo também, Carol, e com o pessoal que está por aí. O que tu acha? Ai, é uma ótima pergunta, amigo. Amigo, vamos aguardar o que o pessoal vai nos trazer. Mas eu gosto muito. As palavras de Jesus, elas são certeiras, né? E ele vai nos dizer essa é uma frase bíblica reportada, nós vamos encontrar lá nos evangelhos, né? Vos chamo amigos, porque tudo que recebi do meu Pai, compartilhei com vocês, porque tudo que eu sei, eu compartilhei. E isso que é a fala de Jesus aos apóstolos, Sim. lá no finalzinho da sua passagem, né? Sim. E ela, para mim, ela é muito significativa, porque nos nossos processos de amizades verdadeiras, né? Jesus está dizendo, ele tá estabelecendo um diferencial em relação àqueles companheiros, ainda que ele tenha vindo para todos, ele contou com aqueles braços, com aqueles corações modestos, generosos, humildes, né, naquele momento, e ele se fez um amigo especialmente deles. Então, Jesus é nosso amigo, ele é amigo de todos nós, mas naquele momento ele compartilhou um pouquinho mais, porque eles podiam entender um pouquinho mais, e comprometeu a todos eles com a multiplicação daquilo. Porque quando eu te digo, eu estou fazendo isso por ti, porque tu é meu amigo, o que está sendo dito nisso, né? Que nos teus processos tu vais operar da mesma forma. Se eu compartilho algo para ti que tem um profundo significado e que tem um potencial milagroso de realmente oferecer às nossas vidas a alegria, a celebração, quando eu abro as portas do meu coração para ti dessa forma, que é isso que talvez Jesus tenha feito com o vinho, né? Eu celebro contigo a tua união e, naturalmente, tu vais querer celebrar essa união com os teus demais amigos e irmãos. E por que isso para mim é tão significativo? Porque nós vivemos compartilhando pouco do que é bom com aqueles que nós amamos. A gente compartilha, talvez, a gente imponha mais do que compartilha, do que sirva. Quando é que a gente serve os nossos amigos? A gente serve quando a gente atende às demandas mundanas, quando a gente diz sim, quando a gente diz não, quando a gente oferece, fala do que a gente sabe, quando a gente fala de Jesus, ou quando a gente vive Jesus, independente do que fala. Eu fico pensando que tem tantos significados, porque a gente gosta de simplificar, né? Eu gosto de uma regrinha, como boa matemática, mas essa fala, para mim, ela parece sem regra, porque, por vezes, servir um amigo vai ser aceitar o vinho, né? Vai ser viver em família sem brigar, né? Sem questionar, ainda que a gente seja questionador, vai ser aceitar não ter razão. Esse Às momento vezes, vai ser o brinde. às vezes é até beber um pouquinho do vinagre de uma situação Exatamente. delicada. Não tem vinho, tem vinagre. Tu Exatamente. bebe, engole o choro e abraça, né? Isso também é servir um amigo, né? Jesus, mais à frente, a gente vai ver que ele fala: tive que tomar o vinagre aí, o cálice vai Esse ser foi o brava. exemplo que ele nos deu, né? Esse foi o exemplo que ele nos deu. Claro, Que não existe uma celebração que ainda na Terra não vai ter um sabor amargo por muitas vezes claro, das claro. nossas dificuldades, né? E por vezes, servir o amigo vai ser confrontar o amigo, vai ser dizer não a alguns convites, vai ser fazer convites melhores, né? E essa medida, né? Essa é aquela medida que Jesus nos apresenta, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Onde que eu preciso desse tipo de milagre? Onde que eu posso estabelecer uma celebração de compaixão? Nessa relação aqui, a compaixão vai ser o silêncio. Nessa relação aqui, a gente vai brindar apresentando outra bebida, né? Outra bebida. Perfeito, Falando de outras perfeito, coisas. Nesse grupo perfeito. aqui, eu vou renunciar
Porque esse é o título do capítulo, né? Amor e renúncia. E renúncia. E é muito interessante que Jesus fala de um brinde como um ato de renúncia. Claro, claro. Ele vai estabelecer essa relação de amizade como eu celebro o amor que eu sinto por esse ser humano. E aí não é o amor da camiseta, né, amigo? Excelente a tua fala. É o amor de Jesus. Eu amo tanto esse ser humano que eu me alegro com a felicidade dele e me coloco para dar, para ser aquilo que ele precisa de mim agora. O que os Exatamente. noivos precisavam de Jesus naquele momento era vinho. Era vinho. Era vinho, né? A gente poderia pensar em outras coisas, né? Mas naquele momento eles precisavam daquele milagre. E Em outros momentos, a capacidade, desculpa, de Jesus de utilizar de uma situação, né? Imagina o pânico na festa, né? Acabou o vinho. E ele utilizar aquela situação para uma lição que já tem mais de 2000 anos a gente estudando ela. Né? Ele se utiliza daquilo para deixar um ensinamento que é para sempre para nossas vidas. E por muitos anos a gente vai poder citá-lo e trazê-lo. Acho muito interessante ali quando Humberto relata que Jesus diz para Pedro, a amizade, resumindo, né, a amizade são os laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E eu me fixo no misterioso. Muitas vezes a gente não tem uma explicação para a amizade. Eu gosto da Carol. Já disse eu gosto, né? Amo a Carol, gosto da Carol. Porque ela, toda vez que eu encontro com a Carol, eu me sinto uma pessoa melhor. Eu não sei porque acontece. Eu converso com a Carol, eu canto uma música com a Carol, ela me responde, eu mostro uma música que eu fiz. Eu fico assim, me sinto abraçado. E é misterioso, porque eu não conheço a Carol. Eu conheço a Carol pouquinho lá no Centro Espírita, já conto para vocês que somos colegas do Centro Espírita, nos conhecemos ali. Mas naqueles pontos, em que eu tenho pontos de contato com a vida da Carol ou com ela, eu me sinto um pouquinho melhor. E esse laço misterioso me faz sentir essa simpatia e me faz sentir essa situação de bem-estar por estar com ela. Então, que bom te chamar de amiga. Que bom saber que tu é minha amiga e que tu, né? Porque nesses pontos, né, teremos outros pontos que não coincidimos, mas nesses laços, nessa teia que a gente não entende, mas que a gente gosta de estar ao lado. Às vezes é com um irmão que nós temos de sangue, né, que temos uma afinidade muito grande, e mesmo que a gente brigue um pouco, que a gente não seja, a gente tem uma amizade, né, ou com um pai, com uma mãe. Então são laços sutis que nos conduzem a todos a Deus, né? Então, essa fala ali de Humberto, eu achei muito oportuna, porque realmente ela nos traz isso, né? É misterioso, por quê? No sentido de que às vezes a gente não entende, a gente só sente, a gente só percebe por outros sentidos, né? Que às vezes nem estão na razão. Eu vou aproveitar esse momentinho de reflexão aqui para dizer que tem um monte de gente. Olha lá, Vera Lúcia, um beijo para todos. Emmanuel Guimarães, a Shirley, querida, nossa querida Ada, que me recebeu quando eu entrei lá no CELD, a primeira pessoa que me recebeu foi a Ada, a Maria Aparecida Pereira, a Vera Locatelli, o Vinícius, a Andréia, minha irmã querida, que amanhã está vindo para cá para passar o final do ano comigo, a Neila, meu amor, querida, essa eu posso dizer que eu amo, ó, tem uma aí que eu amo, outra que eu amo, a Margot, minha irmã querida também, o Vini, Janice, mas, tem tanta amigo, gente. Tu trouxe uma reflexão bem importante, porque Sim. quando tu fala dos elos, dessas ligações, né, assim, que são maiores e quase inexplicáveis, a gente faz eu fiz uma relação, pelo menos desse capítulo, com o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque Jesus está falando da importância da amizade e Pedro ali segue sendo jornalista para nós, né? Assim, mas e as relações familiares? Tu não disse que precisava se amar a Deus para além dos nossos. Quem amar mais o pai, a mãe, o marido, a esposa, o filho, a filha do que Deus, não vai dar conta, porque foi um pouco isso que Jesus disse, né? E aí Jesus vai explicando que isso não se contradiz em nada com aquela mensagem de amizade. E ele reforça, isso eu acho muito forte,
porque a gente ainda está começando a entender o que ele quis dizer com isso. Ele reforça que o evangelho tem que estar acima das relações, né? Deus acima. O que ele quer dizer com isso? A gente interpretou tão mal isso que a gente chegou a brigar por Jesus, né? E isso é uma atrapalhação que é nossa, porque Jesus mandou Pedro embainhar a espada. Ele nunca disse para brigar por ele, né? Todo o processo dele é de paz e de amor. O que ele quer dizer com acima? E aí eu lembrei, e aí eu fui buscar o capítulo e eu achei tão parecido com o texto, que é o capítulo, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, fala da reencarnação, o nome dele é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, e aí ele vai trazer o título A Reencarnação Fortalece os Laços de Família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Que é aquela pergunta, assim, quando a gente começa a entender a reencarnação e a gente ainda é mais carentinho, mais ciumento, a gente pensa, não quero que meu marido tenha outras esposas, não quero que minha mãe tenha outros filhos, não quero ter outras mães, né? Meu filho tenha outras mães. E aí, aquele capítulo, ele vem recheado, né? De significado de que o amor verdadeiro, ele só se amplia, é que os laços à luz da eternidade. E eu até peguei um trechinho aqui, ele fala assim, ó, amigo. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo nem as sombras da paixão. Então ele está falando que quanto mais a gente evolui, as nossas afeições mesmo, elas só aumentam. E por isso que o evangelho, ele está acima das relações, porque é ele que estabelece as relações verdadeiras. As relações que não estão à luz do evangelho, elas são relações materiais, elas perecem com a matéria. A gente deixa de ser irmão, porque não era irmão de coração. E aí a gente vai reencontrar, sem às vezes o vínculo físico, aquele que sim, era irmão do nosso coração. E por que isso? Porque para nos torturar, né? Para a gente aumentar essa família. Essa perspectiva é muito importante, né? Ela tem que ser uma perspectiva de a gente estar mergulhado nessas relações para que o evangelho dê sentido a elas. A gente vai brindar colocando o que de melhor nós tivermos nas nossas relações e elas vão ser mais perenes, duradouras, elas vão ter mais significado, porque vão ser pessoas que fazem a gente se sentir melhor, que acreditam, que partilham conosco, né? Quando tu falou, conheço um pouco a Carol, eu pensei, a gente compartilha um carinho pela Boa Nova. Como não se Exatamente. sentir irmão? Não é, amigo? Quando a Exatamente. gente faz a música é linda, né? A música é um instrumento de sensibilidade que é divino, né? E quando a gente utiliza esse instrumento para qualquer mensagem espírita que nós tenhamos em comum, nós estamos nos colocando em uma relação que nos torna melhores. Então, como é belo isso, não é, amigo? Então, É fiquei muito pensando bom. nas nossas relações. Como que eu posso Sim. permitir que essa experiência afetiva, nesse momento da minha reencarnação, talvez essa mãe, esse pai, esse sogro, essa sogra, esse cunhado, agora, final do ano, a gente está conectado e convidado a uma convivência talvez mais desafiadora. O que essa relação tem para que eu possa celebrar com amor e renúncia? O que eu Aqui, posso colocar de mim aqui e deixar de exigir do outro? exato. A que coisas eu posso renunciar que me faziam mal e que essa relação se via tóxica muitas vezes e que eu já estou em condições de renunciar e eu não sabia. Antes eu não conseguia renunciar. Agora eu consigo. Ah, peraí, eu posso deixar de ser aquele Alejandro que eu era um pouquinho para melhorar esta relação e fazer os conselhos, botar em prática os conselhos que aqui Humberto de Campos diz para Pedro, Jesus diz para Pedro no livro Boa Nova, diz, seja o nosso coração uma sala iluminada onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Vocês já imaginaram o nosso coração, a nossa alma, o nosso sorriso sendo uma sala para receber os nossos amigos? Onde eles se sintam em paz. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que não seja para falar, não vai falar nada, mas fica aqui comigo, fica no meu coração, e se te sente em paz, eu vou te abraçar, não precisa falar nada. Olha que lindo isso, né? Depois ele diz, tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem.
né? Vamos nutrir essa relação com coisas positivas, novas. Como tu disse hoje muito bem, Carol, que eu acho que temos que frisar isso. Vamos oferecer outra bebida. Vamos oferecer a bebida da compaixão, a bebida do amor, a bebida da compreensão, de se colocar no lugar dele um pouquinho, né? Todos nós, e mais neste final de ano que estamos revendo pessoas, estamos visitando, estamos, né, esse ano estamos um pouquinho mais, nos animando um pouquinho mais, né, a poder ter esses contatos, ou mesmo que seja virtualmente, né, é um momento de se visitar, né, e de compartilhar ideias, de trocar ideias. Quem sabe, né, eu já consigo renunciar a coisas que me faziam mal, né, ou que estavam muito fortes na minha memória, e que para mim eram uma bandeira, e hoje, de repente, não tem a mesma força, né? Então, que lindo que eu pudesse transformar isso que poderia ser prejudicial em amizade, né? E o terceiro conselho que ele dá é: nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares, né? Receber um amigo e tentar não contaminar essa simpatia e essa coisa gratuita e maravilhosa que é a troca, né? Com nossos pesares, não significa que não vamos contar as coisas que nos afligem e que não vamos escutar, mas que sempre tenhamos a intenção de superá-las, de transformá-las em alguma coisa melhor, tanto para nossos amigos como para nós, né? Então, é um brinde que tem uma dimensão muito maior, né? É um levantar uma taça que tem uma dimensão muito maior do que o mero vinho ou que a mera água, né? É uma taça espiritual, é uma taça do bem, né? Vamos dizer assim. Mas é importante um cuidado, né, de renúncia, porque senão a pessoa vem brindar conosco e a gente e a gente corta as relações, né, fazendo uma palestra. Eu fico pensando no nosso desafio de que essa renúncia se dê primeiro interiormente. Quando eu me coloco, né, como é ali na metáfora, uma sala iluminada para receber o amigo, eu preciso abrir a sala aqui dentro primeiro, né? Preciso abrir as portas. Ventilar. Exato. Acolher aquele processo, porque por vezes a gente oferecer outra bebida vai ser algo que nem vai ser notado, né? Porque a gente consegue encontrar conexões com as pessoas com as quais nós somos, então, família, companheiros de jornada, de uma forma, conexões melhores, a gente precisa encontrar esses pontos de contato, né? Esses pequenos elos que vão trazer sentido. Então, o que é colocar o evangelho nessas relações? Né? Às vezes a gente vai poder multiplicar o evangelho. Eu fiquei pensando que o Alejandro convidou todas as irmãs para assistirem a Boa Nova e convida sempre, são nossas parceiras aqui, né? Isso é santificar essa relação, né? Olha que eu te amo tanto, ele falou, fulano eu amo, agora eu não lembro qual era que Amo recebeu todas. aqui. É isso, a Neila eu amo, né? A Margot eu amo. E ele santificou esse amor nesse convite. Tem pessoas que vão partilhar isso conosco. E tem pessoas que ainda não vão partilhar isso conosco. Temos que olhar com atenção, porque às vezes nós somos tímidos, né, amigo? Às vezes a gente nem convida, né? Mas, independente de convidar ou não, não existe melhor convite do que que a nossa ação, né? Do que o nosso exemplo, do que o nosso sentimento. Então, às vezes, ao invés de eu entrar em uma briga para dizer ao outro que ele precisa aceitar Jesus, eu posso aceitar Jesus nesse processo, acolhendo-o de uma forma que não tenha palavras, né? E essa seria aquela renúncia, né? Esse é o vinagre que desce por vezes nos nossos corações, né? Eu quero assim. Eu entendo que o melhor é assim. Porque às vezes a gente nem entende que é o melhor. Para refletir, já abre mão, né? Opa, eu queria aquilo, mas nem é o melhor para mim, né? Mas às vezes a gente tem as nossas convicções. E no exercício das relações, a gente precisa ceder, não deixar de acreditar ou deixar de agir com relação aos nossos valores, mas deixar de falar,
de discutir política nos nossos círculos familiares onde não cabe, né? De comprar brigas, de impor ao outro a nossa visão, a nossa forma de celebrar, das coisas mais simples, das coisas mais... Cada família não tem um jeitinho de servir a sua ceia de Natal, de Ano Novo, e a gente se coloca no mundo, por vezes, daquele jeitinho. E, às vezes, uma coisa tão pequena é um ponto de desconexão entre as nossas amizades. E, ao mesmo tempo, a proposta de Jesus, o brinde de Jesus, ele é muito além do material, e ele vai ter essa característica da renúncia do que nós queremos colocar no outro. Então, o final de ano ele é um convite muito especial, né, amigo? Para amor e renúncia nos lares. Eu acho que Humberto de Campos, quando foi ditar esse livro para o Chico, ele disse assim: eu vou botar no capítulo 12, porque alguém vai ter a ideia de começar em janeiro. E no capítulo 12 eu vou falar de amizade, vou falar de renúncia, vou falar de passar a régua e dizer, bom, o que ficou, o que eu posso melhorar. E avançando um pouquinho, Carol, Simão pergunta para Jesus, né, com aquela característica inquisitiva que ele tinha, né, de perguntar, de questionador. Mas tudo bem. E se meu amigo não me corresponde? E se ele me responde, eu abro minha casa, limpo a sala, trago ele para cá, acolho, e ele me responde com ingratidão? Isso é possível que aconteça, Carol? Então, amigos, imaginemos, né? Se o nosso maior amigo, que foi Jesus, colheu dos nossos corações o que nós tínhamos condição de dar, e era bem pouquinho, né? Era bem enfermo aquele acolhimento que nós tínhamos condições. Aqueles que convivem conosco, né? Fruem do nosso vinho, do nosso vinagre, das nossas realidades, naturalmente. E a mensagem de Jesus, ela é toda um convite a olhar para nós, a atentar para as nossas ações, independente das dos outros. Porque a gente pode fazer essa análise esse ano, né? Não teve uns capítulos aí, uns meses, em que Jesus não se abalou, se falavam mal dele nas cidades que ele passava, né? Em que ele chamavam ele de servo de Satanás, de horrores para ele. E os discípulos ficavam loucos. Eles ficavam loucos, os discípulos, né? Mas como assim, Jesus? Olha o que estão dizendo de ti. Você queriam tirar a espada e... Não entrou em contendas, em que ele não foi fazer divisão de questões materiais, práticas. Será que Jesus era omisso, era covarde? Né? Por que ele não foi dizer para as pessoas? Porque ele não disse para Maria ajudar a Marta. Né? Eu adoro essa passagem, quando a Marta diz: Jesus, minha irmã não está me ajudando a cuidar da comida. Né? Porque a nossa vontade é que Jesus talvez venha na nossa vida dizer para as pessoas o que elas deveriam fazer em relação a nós, né? Vamos mandar esse capítulo para aquele amigo que não correspondeu ao nosso coração sincero. Vamos mandar esse material para aqueles que não estão atendendo a forma como nós entendemos que deveria ser seguir Jesus. Jesus veio falar para a gente. E o agente não é eu e o Alejandro, e aí o pessoal pode usar com o Alejandro. É para o nosso coração, para quem está ouvindo. E esse é um desafio muito especial. Tu fez a tua parte. A parte do outro é do outro, né? O que diz respeito a mim? Nesses processos a gente falou até da bebida material, né, amigo? E nós temos contextos em que as pessoas ficam incomodadas com aqueles que não bebem. E a gente costuma dizer: que diferença faz para ti o que está no meu copo? Que diferença faz para ti, né? E esse é um exercício, né? Independente de ser bebida. Eu gostei disso. Acho que eu vou mandar fazer uma canequinha. Eu vou mandar fazer uma canequinha e andar com a canequinha. Faz diferença? Sozinho faz diferença. E isso passa por tantos aspectos, vai muito além do vinho, né, amigo? Nós estamos vivemos momentos de cuidar muito do outro. Quanto mais estiver dolorido aqui, mais eu quero saber com quem o outro namora, como o outro se relaciona nas suas vivências, como ele se veste, como ele fala, de onde ele veio,
né? Qual é a cor da sua pele, quais são as suas organizações do seu lar. Quando se deixasse, a gente arrumava o mundo conforme a nossa forma, né? E todos esses cuidados, eles são da nossa pequenez, e eu falo com naturalidade porque estão nos nossos corações, todos nós, né? De alguma forma, a gente dá aquela espiadinha ali para ver se a casa do vizinho está varrendo como eu gostaria, né? Eu li, eu li uma vez, Carol, que dizia um texto pequenininho que dizia: a grama do vizinho pode ser muito melhor que a sua, mas não olhe, porque ela pode ser de plástico. Ela pode ser artificial. A Ela gente tem talvez esse. não importa se a dele é mais cuidadinha, deixa que ele, né, vai cuidar da sua graminha, né, vai. Então, esse também é um exercício de amor e renúncia, que Jesus deixou bem claro. Amar os nossos amigos é fazer a nossa parte, independente da dele. Então, eu preciso renunciar à forma como eu acho que o outro deve responder ao meu afeto. Eu preciso renunciar à forma como o outro vai fazer as suas escolhas. Eu compartilho as minhas, mas eu entrego para Jesus. Quem salva é Jesus. A gente não salva os amigos, né? A gente oferece uma sala bonita, a gente, de vez em quando, né, dá aquele aconchego que pode ser milagroso, transformador, mas ainda assim, o nosso milagre, ele acontece só na nossa aguinha aqui do coração. A gente não consegue mudar o outro. Esse é um processo de importante aprendizado, assim, quando tudo que eu fizer pelo outro, na verdade, tem que ser pela minha transformação. Porque se eu esperar algo em troca, a gente vai se frustrar. Todas as tarefas Exatamente. que a gente faz. Se o Alejandro e a Carolina estão aqui nessa noite para salvar alguém além de nós mesmos, nós estamos atrapalhados. Porque o pessoal vai e com muita amorosidade compartilhar conosco, né? O pessoal responde, que tá, né, enxerga relações nas suas vidas, mas o que realmente pode fazer a diferença é como eu estou ouvindo o que eu estou dizendo, porque nós somos os primeiros, né, aqui pertinho, e como eu permito que esse capítulo, que o convite do Alejandro chegou, faça sentido na minha vida nesse momento e seja realmente uma celebração de amor e de renúncia na minha vida. Porque de resto, cada um vai ter a sua forma de acolher, de celebrar, e o que realmente está nas minhas condições é mudar a mim mesma. É verdade, é o maior desafio, Carol, né? O maior desafio. E tu estava falando, né? Eu estava pensando na introspecção que a gente faz às vezes. Eu sou amigo de mim mesmo, né? Porque, antes de tudo, como tu disse, eu tenho que limpar minha sala. Como é que eu vou receber os outros se a minha sala também é sujinha? Vou botar para baixo do tapete tudo que eu possa Como para é que eu não poder. vou manchar uma amizade com pesar? Foi isso que Jesus disse. Se eu Sim, não der conta dos meus pesares, né? Tá ali o recado exatamente, para Pedro, né? Se a minha exatamente. vida parecer pesada e impossível, que amigo eu posso ser, né? Se nada tiver certo. E com isso, a gente não vai minimizar as dores que possam estar passando nos nossos corações, né? As amizades também Sim, vão servir para ser colo de abraço, sim, de aconchego na dor, mas é preciso uma perspectiva otimista, talvez uma perspectiva de fé nos nossos passos. Senão nós estamos perdidos e as pessoas sem esperança são as mais difíceis, né, da gente conviver. Talvez mais do a, que as brabas, questionadoras. a Neila disse ali, o amor é grandioso, deveria sempre ser escrito com A maiúsculo. Né? Interessante, porque realmente, que Um ele ar de fosse amigo. sempre com A de amigo. Exatamente. Carol, e Pedro segue questionando, só para avançar um pouquinho, porque estamos há quase 1 hora já, e passou voando hoje a nossa Boa Nova, e realmente vai ficar alguma coisa pendente. Muita coisa do capítulo aqui para ler, mas eu queria questionar, entrar no questionamento, mais um questionamento de Pedro, que nos serve também para a gente já ir finalizando, mas também para a gente pensar juntos. Pedro diz para Jesus: Jesus, tu é contraditório quando tu, por um lado, diz que nós devemos renunciar
a tudo, aos pais, à mãe, aos amigos, para e colocar o reino de Deus em primeiro lugar e esquecer do mundo e te seguir. E agora tu está dizendo que o valor da amizade e o amor pelos amigos ele é fundamental. Como é que eu devo entender isso? Né? Pedro é dos teus mesmo, né, Carol? Porque Mas ele nos faz pensar. é o trecho do evangelho que eu disse, né, amigo? Como que eu coloco o evangelho acima das relações, né? E eu acho que isso se conecta com uma reflexão que é trazida nesse capítulo, que é muito importante, que é saber partir. É forte essa expressão, né? Ai, Saber partir. já está Como que terminando nossa boa nova hoje. Como é que eu o vou ano tá partir daqui? o ano, né? E quando lá no evangelho Jesus fala que a esposa deixa a família para juntar-se, criar uma família nova, né? Que o filho deixa a pátria para lutar em prol de algo que ele acredita, para cuidar dos outros, né? E ele faz relações em que a gente parte por amor, né? E se a gente não soubesse partir, ninguém saía da casa da família, né? De pai e mãe. Imagina que complexo seria o nosso sistema social. E é esse o saber partir, de colocar um bem maior, né? Presidindo essa relação, abençoando essa relação. Esse é o evangelho acima das relações. Então, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. E eu dou espaço para as suas escolhas e para as suas construções, deixando que eles saibam o que eu penso sobre Jesus, compartilhando, abençoando essa relação com as minhas escolhas. Às vezes isso vai ser um pouco conflituoso, às vezes isso vai ser mais natural. Deixar que aqueles que fazem escolhas diferentes das nossas sigam o seu caminho, por mais doloroso que seja, são atos de amor e de amizade. Saber partir é uma conexão com a renúncia por amor que está em relações todas que nós vivemos. Saber dar um espacinho para o outro falar, ouvir o que o outro nem diz, às vezes com o olhinho, né? Dar espaço para o outro desenvolver. Eu sempre faço isso pelo outro. Hoje eu vou só acompanhar. Não porque eu não amo, mas porque eu preciso também não ser necessária nessa relação. A gente gosta de ser necessário, de ser indispensável, de dar conta de tudo, né? Essa é uma ideia pedagógica. É uma ideia pedagógica, porque no momento que tu fica só observando e tu deixa que o outro se desenvolva, tu tá permitindo, né? Tu não tá ofuscando não, deixa que eu faço para ti, né? Muitas vezes, como quando a gente ensina uma criança, quando a gente, né, faz assim, bom, mas o permitir, né? E uma coisa que tu falou, o saber partir também tá vinculado ao deixar ir, né? Que isso custa muito para quem é pai, custa muito para quem tem Ontem eu saí de uma cidade para outra e quando eu ia me despedindo, a minha sobrinha, que eu amo de paixão, ela começou a chorar e eu fiquei desesperado, porque eu senti isso. Senti a amizade que ela tem por mim, senti um amor, um carinho, uma conexão, e é essa partida que ela sabe que é momentânea, que ela sabe, né, às vezes é necessária, porque é a construção dessas renúncias, né? É a construção do indivíduo que nós já tivemos quantas vezes em nossa vida e que as crianças, né, no caso dela, uma criança está vivendo isso. Eu saí da minha casa com 17 anos para estudar e cada saída da minha casa para ir pegar o ônibus, para me trocar de cidade, porque na minha cidade não tinha universidade, era um desgarro, e não era uma vez, eram várias vezes, né? E sabe o que, Então, amigo? Eu fico pensando desculpa, eu sei que nós estamos quase no horário, mas chá. quantas pessoas nesse momento gostariam de estar passando esse final de ano com pessoas que partiram, né? Quantos de nós gostaríamos de estar envolvidos de familiares ou que estão ainda encarnados, mas em processos de isolamento, de dor, em qualquer contexto que nós estejamos fisicamente apartados desse brinde, né? Em que nós estejamos renunciando. E nós sabemos que Jesus partiu daquela experiência na Terra porque nos amava, né? E que ao mesmo tempo ele segue conosco. Que esse é o amigo que nenhum coração pode
se furtar, que essa sala iluminada vai estar sempre à nossa disposição, na sua boa nova, no seu evangelho. Então, será que a gente pode encontrar algumas maneiras de nos conectarmos para além das nossas partidas, das nossas renúncias, de talvez, por mais que esteja vinagrado esse momento nos nossos corações, que a gente possa buscar uma celebração em Jesus e nos encontrarmos juntos. Talvez os amigos que se conectaram conosco nessa noite, ou que vão assistir essa atividade em algum momento, que o seu coração esteja precisando desse abraço carinhoso, que talvez ainda não sejam nossos amigos nessa jornada encarnatória, mas que nós temos a alegria de saber que à luz dessa doutrina de muitas vidas, a gente vai reencontrar, a gente vai aprender juntos, que o nosso objetivo é essa família universal, que os laços do espírito, eles são muito maiores do que os desafios físicos. Então, talvez, né, a gente pudesse encerrar, amigo, desculpa se eu estou te atropelando aí, mas sempre lembrando disso, né, que nós temos muitos amigos encarnados e desencarnados, celebrando as nossas vitórias pequeninas, essas que ninguém vê, né? Essas que fazem a gente chegar no final do ano sofrido, cansado, mas que eles estão ali brindando conosco. E talvez não seja nem importante para eles se a gente vai emagrecer, se a gente vai ganhar mais, né? Mas que eles estão celebrando as nossas transformações interiores e que conosco nós vamos operar ainda muitos milagres. Que o Com nosso céu certeza. possa operar muitos milagres nos nossos corações, Com no ano que se certeza. inicia. É verdade, é verdade. Eu, aproveitando as tuas palavras, eu queria dizer para cada uma das pessoas, né, para nós que estamos aqui, mas para cada uma das pessoas que nos assistem hoje, que vão assistir depois, se a gente pudesse juntar esses dois grandes elementos que este capítulo nos trouxe, a amizade, o amor e a renúncia, de uma forma de compreendê-los e de entender que eles fazem parte da nossa vida. Será que a gente poderia começar um novo ano, ali o dia 1º, não com aquelas metas ilusórias que a gente se coloca, este ano eu vou, este ano, o ano que vem, não, deixa comigo o ano que vem. Mas não, que fizessem parte dessa transformação que a doutrina espírita, que o Evangelho de Jesus nos pede. Uma transformação real, como tu falaste, esses pequenos milagres que só na intimidade de cada um de nós podemos saber que eles aconteceram. E que foram fruto de esforço, que foram fruto de tempo, que foram fruto do nosso trabalho e desse trabalho íntimo que vai melhorar a nossa sala para que sim, possamos receber aos nossos amigos, ouvi-los, senti-los, tê-los, não importa se presencial ou virtualmente, mas que melhoremos cada um de nós a nossa sala para recebê-los, para estar sempre dispostos a oferecer, sem nenhuma pretensão de agradecimento, o melhor que nós temos para dar. O brinde, o cálice da alegria, da amizade verdadeira, do carinho. Esse é o cálice que eu queria te oferecer hoje, Carol. Para ti, em representação de todos os nossos companheiros de trabalho do CELD, muito especial para Cláudia, que sempre está ali atrás, e no nome dela, todas as equipes que estão na retaguarda para que a gente esteja no ar hoje aqui. A todas as companheiros de trabalho que a gente possa alcançar hoje com o nosso coração e com a nossa mente, eu queria que tu, Carol, fizesse a nossa oração final, justamente para isso, para que a gente possa agradecer por esse ano que está terminando e que possamos começar já, não esperar o dia 1º, a operar esses lindos milagres, pequenininhos, mas gigantescos aos olhos de Deus em cada um de nós. Muito obrigado pela tua presença, pela tua companhia e pela tua amizade. Obrigada, amigo. E realmente não tem brinde melhor do que orarmos juntos. Então, vou brindar contigo nesse momento e com todos os amigos que se conectam conosco, que dispõem o coração na direção do nosso amado amigo Jesus. Para, nesse momento,
envolvidos pela espiritualidade benfazeja, deixarmos a gratidão, a afetividade sincera, o respeito, nos envolver para que nós possamos envolver todo o nosso planeta nessa amizade, nessa amorosidade que nos afaga o coração. Que nós possamos, amigo Jesus, estabelecer nas nossas vidas os planos do teu amor, compreendendo cada dia mais a tua mensagem de luz, abençoando as nossas relações com a vivência do teu evangelho no nosso lar, nos nossos ambientes de trabalho, de estudos. Que nesse momento, amigo divino, em que nós nos dispomos à renovação através de um novo ano, que cada um de nós possa encontrar as melhores formas de sermos salas iluminadas uns para os outros, que as tuas bênçãos, que a música do teu evangelho possa embalar os nossos corações nas noites da virada e em todas as noites em que possamos desfrutar contigo, Mestre Jesus, do caminho do bem, da amizade sincera, dos cuidados com o próximo, da atenção aos nossos sentimentos, da reforma interior, através da amizade com os bons livros, do cuidado com os nossos pensamentos, com a higiene das nossas palavras, das nossas ações. Amado Mestre Jesus, abençoa-nos nesse momento a celebração do teu amor em todas as esferas da nossa vida. Cuida dos nossos amigos queridos que estão conectados conosco em todos os cantinhos, mas acima de tudo, que compartilham conosco esses sentimentos, essas vibrações e que nos permitem, amigo divino, seguir-te os passos cada dia. Fica conosco, que assim seja. Que assim seja.